Hello, Stuffers! E se você quer ser um cinéfilo de carteirinha, ou se você já é, eu trago aqui uma dica de um livro muito bacana que todo cinéfilo deve ler. É o Double Vision Hollywood versus Hollywood, do autor Mitch Lovell, que é, na verdade, um youtuber americano. Ele tem diversos canais sobre reviews de todos e quaisquer tipos de filme que você possa imaginar. E aqui ele faz um compêndio com as diversas ocasiões em que Hollywood produziu 2 ou até mais filmes sobre o mesmo tema. Exemplos clássicos: White House Down e Olympus Has Fallen, Volcano e O Inferno de Dante, o mais tradicional de todos, o Deep Impact, Impacto Profundo, e o Armagedon, do Michael Bay, os dois filmes sobre cometas que estão prestes a destruir a Terra. Claro, no final tem as suas diferenças, mas a premissa é a mesma. E para quem não sabe, inclusive eu mesmo não imaginava, existem muitas ocasiões em que Hollywood fez isso. E o Mitch traz aqui, então, diversos filmes semelhantes que os estúdios lançaram sobre o mesmo tema e num espaço de tempo muito pequeno. Eu darei aqui alguns exemplos. Então, vamos lá, vejam só. Olympus Has Fallen versus White House Down, Independence Day, que é um dos meus filmes prediletos, versus Mars Attacks, o Marte Ataca, do Tim Burton, A Lenda de Hércules versus o Hércules, do The Rock, os dois lançados em 2014, Tombstone, um clássico do faroeste, versus What Earp, com o Kurt Russell, Missão para Marte versus Planeta Vermelho, com o Val Kilmer, quem lembra desse filme? Para as crianças, o Formiguinhas, o Ants, da DreamWorks, versus o A Bug's Life, o Vida de Inseto, segunda animação da Pixar também, ambos muito parecidos. Espelho, Espelho Meu, Mirror, Mirror, versus Snow White e o Caçador, Snow White and the Huntsman, com a Charlize Theron também, que foram lançados também no mesmo ano ali. Então, como vocês podem ver, há diversas ocasiões aí, isso desde lá dos anos 30, 40, onde Hollywood sempre teve, os estúdios de Hollywood sempre competindo entre si. Quando alguém lança um filme high concept, um filme com uma ideia bacana, chega o outro estúdio e até tenta lançar primeiro um filme versão dele do que esta ideia original. O livro ainda traz também alguns filmes do The Asylum, que, para quem não conhece, é aquele estúdio de muito baixo orçamento que produz os chamados mockbusters, que são tirações de sarro de grandes produções de Hollywood. Por exemplo, Transformers, eles lançaram Transmorphers. Assim, é muito bizarro, mas alguns até que são divertidos. Sobre o livro, quando vi, eu achei que ele adentrasse mais na parte política, na parte dos bastidores, dos estúdios, do porquê que um estúdio copiava o outro e não faria um filme diferente, de eventuais batalhas jurídicas que eu tenho conhecimento que já aconteceram, mas infelizmente não, ele não traz nada sobre isso. O livro nada mais é do que um compêndio dos reviews que o Mitch Lovell fez no seu site, nas suas publicações, e no final ele dá a opinião dele de qual filme que ele prefere. É só isso. Então, por exemplo, Impacto Profundo versus Armageddon, ele faz um pequeno review de cada filme e no final ele fala: bom, o Armagedon é mais legal por isso e isso e isso, tá? Então, inclusive eu discordo de muitas críticas dele aqui, tá? Tem uma linguagem bem assim juvenil, bem pueril, é um humor até crasso, é um livro super divertido que você lê aqui em 2, 3 dias no máximo. Mas o bacana, o que valeu a pena para mim, foi descobrir diversos filmes que eu confesso eu não conhecia. E olha, quem me conhece sabe que eu já assisti a milhares de filmes. Mas eu fiz até uma tabela no Excel com os filmes que eu não conhecia e estou procurando assisti-los todos. Então, por isso que eu digo, se você é um cinéfilo, aqui você descobrirá muitas pérolas. E o verdadeiro cinéfilo
é aquele que assiste não só aos filmes bons do Oscar, tipo Hamlet, Lawrence da Arábia, etc., Casablanca, mas também vê os filmes toscos, os filmes porcaria, porque todo filme tem alguma coisa boa. Às vezes, alguma coisa ruim, que de bom é você aprender nunca faça isso. O livro ele custa na casa dos R$ 100 mais ou menos, 100, R$ 120, é um livro importado, é americano, tá? Então ele é todo em inglês. Está disponível na Amazon, ok? É uma dica bem interessante para quem gosta de cinema. Se você curte, olha, digo que e se você quer descobrir pérolas, é um livro obrigatório. Very, very, very cool stuff, não pelos motivos pelos quais eu esperava, mas por outros aí que eu disse, porque abriu os horizontes para alguns gêneros de filmes que eu não conhecia. So, that's very cool.